Olá, Netaluno. Sou o professor Sérgio e vamos começar agora o nosso curso de Teoria Geral do Estado e Ciência Política. Desse modo mesmo, com esse nome mais longo na disciplina, porque ela pode aparecer na sua faculdade com vários nomes diferentes. Eu mesmo já a conheço por Teoria do Estado Democrático, Estado e Sociedade, Estado e Direito. Todas são ciência política. Então o programa é o mesmo. Pode ter uma variação em um autor ou outro, mas nós vamos cuidar dessas adaptações tranquilamente aqui. O primeiro passo, né, aluno, o passo necessário é não colocar na sua cabeça aquela frase que atrapalha o estudo. Eu odeio política. Não estamos lidando com gosto pessoal. Não estamos lidando com preferências pessoais. Estamos lidando com uma ciência. Você pode não ter bem construído uma ideologia, mas não se preocupe. Mesmo assim, entenderá as relações de poder em sociedade. Vamos trabalhar com uma ideia de política, então, que você poderá acompanhar sem restrições. Na tela. Veja aqui, né, aluno, como dois autores que com certeza você já ouviu falar, já deve ter visto em alguma palestra, em vídeo, falando, como se referem ao assunto. Mário Sérgio Cortella afirma, abrindo o livro Política, nós também sabemos fazer. Política é a presença enérgica de cada pessoa na vida comunitária. Guarde isso, né, aluno? Na vida comunitária. Por isso, fazer política, isso é muito importante. Em vez de somente receber política, é o caminho mais humanizante. Volta para mim. Fazer política, né, aluno, é lidar com três aspectos muito importantes. Como você se situa e entende as relações de poder na sua sociedade. Pode ser numa reunião de condomínio, pode ser com um representante de turma na faculdade. Sempre há uma relação de poder. Alguém querendo dar ordens, alguém querendo organizar. Segundo aspecto, então, organização coletiva. O que é necessário para isso? Um terceiro aspecto, dentro disso, dessa liderança, desse poder e dessa organização coletiva, como o Estado se planeja, como a vida pública se planeja. Então, políticas públicas, liderança nas relações de poder e organização coletiva. Por isso, como diz Mário Sérgio Cortella, não estamos lidando em apenas receber política, mas em fazer. Nós fazemos todos os dias. Quando nos relacionamos com outras pessoas, nós estamos organizando um espaço coletivo juntos. Vamos ver uma outra definição que se soma bem a essa, na tela. Como diz Clóvis de Barros Filho no mesmo livro, porque política é mais do que representação, do que instituições. Duas palavras, então, que serão muito importantes para nós durante esse curso. Representação e instituições. Fazem parte, mas não dizem tudo sobre política. Transcende dos três poderes, executivo, legislativo e o judiciário. Seus detentores, palácios, praças, requer participação de todos os cidadãos. Afinal, toda polis, vamos começar por uma perspectiva grega a falar de democracia, né, aluno? Toda polis é o que quer ser, o que vai sendo deliberado o seu povo soberano. Volta para mim. É assim, né, aluno, que nós entendemos política nessas nossas aulas. Toda polis no sentido de cidade grega na Grécia Antiga, designando também uma coletividade com uma vida pública em comum. Qual é o papel do Estado na sua sociedade, né, aluno? Qual é o papel dos seus governantes? O que eles decidiram e por que eles decidiram desse e não de outro modo. Então, nós não vamos ver política com desconfianças eleitorais. É algo muito superior, que vai muito além das eleições periódicas que temos no Brasil. Vamos ver desse modo. Lembrando também, a ciência política ela faz parte das ciências sociais, com a sociologia e com a antropologia. Por vezes eu vou precisar me reportar a aulas de sociologia, a aulas de antropologia. Vou avisar quando isso ocorrer. Não precisa se preocupar já com isso. Vamos começar então agora com a teoria política clássica, os autores centrais para dar um norte em toda a organização das relações de poder. Autores clássicos. No direito não se trabalha normalmente com a teoria política contemporânea, só em curso de ciências sociais. Então vamos ficar com a teoria política clássica. Na tela.
Lidando com a contribuição de Maquiavel, o primeiro passo para nós lembrarmos é que estamos dentro do Renascimento. Dito de outro modo, nós estamos lidando com uma teoria política que supera completamente, que se afasta completamente do Estado depender da religião, do Estado depender de tradições. O poder político está sendo visto como algo de origem humana e não divina, e não simplesmente tradições ancestrais inexplicáveis. Há uma explicação humana para as relações de poder. E essas relações de poder visam evitar conflitos, não resolver conflitos constituídos. Para isso nós teremos o direito. Mas planejar a vida pública para evitar conflitos, sem garantias de sua permanência. O soberano, mesmo que seja por uma vocação hereditária, nada garante que ele não seja derrubado. Ele precisa o tempo inteiro ter em mente que o acaso, que fica como expressão técnica da teoria política, virtude e fortuna, o acaso pode mudar tudo. Como ficam esses dois termos? Quando eu lido com a virtude, eu tenho como uma expressão de virtude. Por que é que não traduziram do italiano arcaico isso? Não traduziram, né, aluno? Porque ao falar de virtude, nós temos uma aparência de virtude. Volta para mim. Nós temos desde Maquiavel a importância na política de vender segurança. Uma imagem de poder, de força. Governantes na nossa história, mesmo na nossa história recente, nós temos o caso de Franklin Roosevelt, quando presidente dos Estados Unidos, que não podia aparecer como cadeirante. Criaram toda uma estrutura para ele ficar em pé nas campanhas. Por quê? Porque havia uma guerra nos Estados Unidos. E o presidente era uma imagem de força. Nosso ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, no Brasil, teve algo semelhante quando terminou seu segundo mandato como presidente e só então divulgou que tinha sessões quase diárias de fisioterapia por dores nas costas terríveis. O já histórico caso de ter sido escondido o laudo médico sobre Tancredo Neves. Há diversos históricos assim. Por quê? Porque a virtude é um conjunto de dignidades, de qualidades, de bondades que você não precisa ter, diria Maquiavel. Precisa que todos confiem que você consegue mostrar que tem. Então, você não está lidando com sua vida privada. Na vida privada, você precisa ter certas qualidades, certas habilidades. Na vida pública, precisa convencer que é capaz de mostrar isso continuamente. Mostrei dois aspectos, a virtude e a fortuna. Fortuna não no nosso sentido em português, de riqueza financeira. Falando em política, parece logo que isso vai ficar em evidência, não é o caso. Fortuna é ligado no original à sorte. Nós temos o acaso. Diversos problemas podem surgir. Em eleições presidenciais no Brasil, há poucos anos, Eduardo Campos não ia nada mal na campanha presidencial. Um avião derrubou. Nos Estados Unidos, nós tínhamos todo o histórico de John Kennedy, que de repente, assassinado, perdeu-se então toda uma estabilidade que haveria ali em andamento. Nada está garantido, pressuposto, já que o poder é humano. Maquiavel inova ao trazer isso para um contexto pré-moderno. Nós ainda não tínhamos a modernidade constituída, ainda não tínhamos as revoluções liberais garantindo a modernidade. Mas nós vamos lidar mais com isso daqui a pouco, na tela. Cuidado, né, aluno, porque ao falar de Maquiavel, alguns se apressam com uma expressão que não é dele. Os fins justificam os meios. É um grande equívoco histórico isso. Afinal, as notas que existem na edição mais vendida em português, notas essas de Napoleão Bonaparte, trouxeram esse grande mal-entendido. Ora, não são quaisquer fins que vão ser justificáveis. Afinal, depende de se afastar daquela virtude que você tem que mostrar o tempo inteiro. Certos defeitos ou vícios podem ser necessários à conservação do Estado. Eu preciso, como gestor, como governante, como parlamentar, saber administrar certas doses de maldade aos olhos do público. Talvez, diria Maquiavel, eu precise fazê-las de uma vez só no começo.
para depois ter todo um restante de um mandato para compensar o meu público, o meu povo por aquilo. O que importa é conservar o poder. Um poder que não é do indivíduo, é do Estado. É um poder republicano. Garantir a república fica em primeiro plano. Normalmente, diz Maquiavel, é mais fácil a coletividade aceitar um erro, um atributo técnico, do que um crime, porque o crime será um atributo moral. Quando nós temos problemas de gestão, aquela velha história, né, aluno, de prometer durante a campanha e não cumprir, prometer algo, é algo que você vai fazer na gestão pública. Agora, fora disso, roubar dinheiro, superfaturar dinheiro, colocar parentes sem concurso onde não devia, você já está num campo pessoal, que deixa tudo muito mais tenso. Volta para mim. É assim, né, aluno, que nós entendemos os fundamentos da contribuição de Maquiavel ao poder humano, poder transitório. É preciso garantir muito mais as instituições que sustentam o Estado do que a ganância individual. Lidando com isso, vejam, O Príncipe, a obra mais conhecida de Maquiavel, não vai se destacar por ser algo para como alguém se manter no poder, mas mostrar para esse alguém, ele é no formato de uma longa carta a um soberano na Itália, mostrar para esse alguém que ele não pode tudo sempre. E mais, que não é porque é da família real que vai ter sempre o poder. Pense, se nós tínhamos apenas a garantia com eleições da transitoriedade do poder, Maquiavel vai falar sobre como o poder pode ser conquistado pela força, havendo doenças, havendo uma rebelião, havendo um povo dominando outro povo. Ou seja, não é porque uma família real está no poder há muito tempo que aquilo é abençoado por Deus por toda a vida. Vamos ver agora nas próprias palavras de Maquiavel, como ele traz isso para nós, na tela. Aqui são alguns fragmentos tirados do Príncipe, de Maquiavel. Todo aquele que, conquistando um estado habituado a viver livre, não o destrói, deve esperar a própria destruição. Veja, o estado habituado a viver livre, nós temos aqui uma questão. Aqueles que sobreviverem vão lembrar de como as coisas eram e repassar para seus descendentes. Qualquer que seja a precaução tomada, faça-se o que se fizer, se não se dissolver o Estado, se não se dispersar os habitantes. Vê-se-á que na primeira oportunidade lembrarão, invocarão a sua liberdade. Estamos falando de alguém antes da modernidade como a conhecemos, e já falando do poder que os habitantes, que os cidadãos, que os indivíduos têm sobre a administração do Estado. Lembrarão, invocarão a sua liberdade, as suas instituições perdidas, esforçando-se por recuperá-las. Voltando às boas qualidades acima enunciadas, estava em outro capítulo, né, aluno, mas eu trouxe abaixo a lista delas. Vamos conversar sobre elas logo mais. Não é absolutamente necessário que um príncipe as possua, mas que pareça possuí-las. Se eu demonstro piedade, eu demonstro que aquilo que eu faço de modo mais extremo, num caráter punitivo, não é por maldade, porque eu poderei perdoar alguns, tolerar alguns, criar exceções. Se eu demonstro fé, e olha, um cuidado aí, né, está aluno muito interessante, fé está separada de religião aqui. Porque quando eu lido com a fé, eu lido com a esperança. Eu vendo esperança como governante. Se não garantir isso para meus concidadãos, para que me manter no poder se eu gerar insegurança? Insegurança podem ter sozinhos, sem mim. Integridade. Não podem ficar lembrando de falhas de caráter que eu tenha. Isso tem que ficar em segundo plano. Afinal, eu vendo a imagem do próprio Estado. Não é mais do indivíduo sozinho. Humanidade. A transitoriedade tem que ficar evidente o tempo inteiro. Religião. A crença coletiva que o povo tiver, eu não posso ter uma oposição a ela. Mesmo que eu não tenha a mesma crença como governante, eu não vou dizer que não tenho, porque isso criaria uma distância em relação ao meu povo. Então aqui nós temos as boas qualidades, aquela virtude a que eu me referia antes. Como eu não intento escrever coisa útil para os que se interessarem, pareceu-me mais conveniente procurar a verdade pelo efeito das coisas, do que pelo que delas
se possa imaginar. Guarda isso, né, aluno? O efeito das coisas, em vez do que se possa imaginar. Vai tanta diferença entre como se vive e como se deveria viver, que quem se preocupar com o que se deveria fazer, em vez do que se faz, aprende antes a ruína própria do que o modo de se preservar. Volta para mim. É assim, né, aluno, que Maquiavel traz isso tão importante, o realismo político. Ao falar em Maquiavel, se fala em realismo político. Por quê? Nós teremos mais tarde, eu vou mencionar logo mais nessa aula, aspectos idealistas no justnaturalismo, no contrato social, com os autores do liberalismo clássico. Aqui é realismo político. Eu parto das relações de poder como relações de causa e efeito. Eu não parto como eu gostaria que as coisas fossem. Vamos ver algo que não é nada da política, pelo menos não da teoria política. Se alguém te perguntasse, né, aluno, se o ex-presidente Fernando Collor de Mello concluísse seu mandato, como seria? Se John Kennedy não tivesse sido assassinado, como seria? Se a Revolução Russa não tivesse sido bem sucedida, como seria? Se Dilma Rousseff não tivesse sofrido impeachment, como seria? Se Eduardo Campos não tivesse morrido, como seria? Todas essas perguntas, guarde uma coisa, né, aluno, são inúteis. Que nada disso pode ser examinado em causa e efeito. Só nos interessa, na ciência política, aquilo que pode ser visto de modo concreto. Não é exercício de futurologia, é um mundo concreto, o que nós vamos examinar. Na tela. Procure, pois, um príncipe vencer e conservar o Estado. Ele precisa manter as instituições andando com estabilidade, né, aluno? Os meios que empregar serão sempre julgados honrosos e louvados por todos, porque o vulgo, quando ele fala o vulgo, está se referindo à sociedade civil, ao conjunto dos cidadãos. É levado pelas aparências e pelos resultados dos fatos consumados, e o mundo é constituído pelo vulgo. E não haverá lugar para a minoria se a maioria não tem onde se apoiar. Volta para mim. É assim, né, aluno, que nós examinamos Maquiavel pensando que toda minoria, todo grupo menor em sociedade está o tempo inteiro também em alerta. Não existe a ideia de a maioria suprimindo a minoria. A modernidade não tem espaço para isso. Ou a sociedade é voltada para todos, ou haverá desconfiados, fiscalizando, encontrando problemas para te derrubar nas relações de poder. Na tela. Assim, podemos resumir o príncipe como síntese da moral pública e privada, o que se espera na vida pública e o que ele precisa omitir da vida privada. Um consenso absolutista e do poder feudal tenta manter no tempo em que Maquiavel descreve as coisas como elas são. Mas o príncipe, ao não poder violar a propriedade privada, ele precisa aceitar o poder que a burguesia tem, o poder que um empresariado em construção tem, o poder que o vulgo, chamado, que a sociedade civil tem. Então, não há esse poder absolutista, não há mais esse poder feudal do mesmo modo de antes. Serão, assim, duas características centrais para a ação política: a conservação do que se tem na esfera pública e a busca da eficácia na gestão pública. Volta para mim. Sendo assim, né, aluno, nós podemos agora trabalhar com a lógica liberal clássica. Nós vamos trabalhar com o contratualismo, outro grande braço que nós temos na teoria política clássica. Começaremos com o primeiro deles, Thomas Hobbes. Na tela. Citando o Leviatã, nós temos a arte do homem pode fazer um animal artificial. Esse animal artificial é o Estado de Direito. É algo criado pelo homem, é uma representação pública. Mais ainda, a arte pode imitar o homem, obra-prima racional da natureza. Pois é justamente uma obra de arte esse grande Leviatã, que se denomina coisa pública ou Estado, o qual não é mais do que um homem artificial. Nele, a soberania é uma alma artificial, pois que dá vida e movimento a todo o corpo. No estado de natureza presumido, estamos sempre falando disso nos contratualistas, né, aluno? No estado de natureza não é algo físico, histórico, é presumido. Pensemos que a humanidade tenha vivido em. Todos têm desejos, o homem é lobo do próprio homem, diria Hobbes, há um grande risco. O homem artificial, o estado construído,
pelo contrato social, garante segurança e vida aos súditos. E assim é possível ter garantias mínimas, sem fiscalizar o mercado, deixando-o livre, mas garantindo que os cidadãos possam sobreviver. Eles terão o mínimo necessário para viver garantido e a garantia de que um não vai matar o outro a qualquer momento. Volta para mim. Assim, né, aluno, funciona a lógica do liberalismo. Olhar o Estado a partir do indivíduo, com uma ampla liberdade para relações de mercado. Há um estado de sociedade, construído pelo contrato social, ao estado de natureza, como ficam os indivíduos separados desse contrato social, separados do Estado, fora da sociedade. Na tela. O segundo deles com que precisamos trabalhar é a contribuição de Jean-Jacques Rousseau. O exercício da soberania não está nesse homem artificial de Hobbes, mas no povo, como condição primeira para a libertação coletiva. Afirma Rousseau que o homem nasce livre, por toda parte encontra-se aprisionado. Nasce livre no estado de natureza, por toda parte encontra-se aprisionado pelos limites trazidos pelo estado de sociedade, pelo estado de direito, a partir do contrato social. O contrato social é um pacto legítimo, liberdade natural trocada por liberdade civil. Liberdade ampla, sem restrições, sendo substituída por cercas por todos os lados na liberdade civil. Obedecer à lei que se prescreve a si mesmo, porém, é um grande ato de liberdade. Apesar de haver tantos limites nesse contexto, são limites constituídos pelos próprios homens, por meio da vontade geral. Algo muito maior, diria Rousseau, do que a própria opinião pública de hoje. A vontade geral é a vontade de todos, expressa, representada, traduzida no Estado de Direito. Volta para mim. É assim, nesse aluno, que nós temos a compreensão da teoria política clássica em Jean-Jacques Rousseau, pensando em termos da distinção, da desigualdade em sociedade, a igualdade de todos em natureza. Professor Sérgio, isso é quase o oposto da proposta de Hobbes. Exatamente. Afinal, nós temos em um contexto algo presumido, no plano das ideias. Nós temos em outro contexto também algo presumido e no plano das ideias. O que tem em comum entre os dois e terá também com John Locke? A preservação da propriedade privada. Como algo injusto, mas inevitável em Rousseau, como algo necessário, com ampla liberdade separada do Estado em Hobbes, como pressuposto da construção do Estado de Direito em John Locke, como veremos agora na tela. Na contribuição de John Locke, um desses contratualistas de tão grande destaque na teoria política clássica, a propriedade se expressa por três formas. A propriedade individual sobre a própria vida, a propriedade individual sobre a própria liberdade, a propriedade individual sobre os próprios bens, sobre o patrimônio físico, a riqueza material, sendo presumido o trabalho como fonte da propriedade. Existe no segundo tratado sobre o governo civil até uma curiosidade sobre isso. Ele fala sobre herança. Como pode ser o trabalho como fonte da propriedade se eu herdei? E Locke responde: é você respeitar o trabalho de seus ancestrais, manter bem, cuidar bem do que herdou. O indivíduo é anterior à sociedade e ao Estado e deve ser visto assim, segundo Locke. Afinal, ele traz os três alicerces para a construção da sociedade: a vida individual, a continuidade de liberdades e a propriedade privada que cada um tenha. O contrato social preserva a propriedade, protegendo a comunidade de perigos externos, havendo amplo direito de resistência de cada indivíduo sobre sua própria propriedade. Quando o Estado não for capaz de garanti-la, como diz Locke, todo governo não possui outra finalidade além da conservação da propriedade. Volta para mim. É muito interessante isso, né, aluno, porque em outra aula abordo em um vídeo inteiro a contribuição de Karl Marx, que tem uma perspectiva bastante crítica sobre o Estado de Direito, considerando a mesma coisa, que a finalidade do Estado é manter a propriedade privada. Porém, em John Locke a ideia é, se você fez por merecer, você tem propriedade. E se eu não tenho, mas eu trabalho muito, ainda não é o suficiente? Marx diria, nunca seria o suficiente. Porque quem detém propriedade quer apenas garantir para si mesmo.
Para mais detalhes, pode conferir a aula específica sobre isso. Nós veremos agora mais um contratualista, mas que se separa do grupo, normalmente, na análise da filosofia do direito. Veremos a contribuição de Immanuel Kant. Na tela. Kant tem uma ideia central em várias de suas obras. Preferi, neste aluno, nem ilustrar aqui. Crítica da razão pura, crítica da razão prática, entre tantas outras obras possíveis. Vamos trabalhar apenas com ideias centrais dele. Diferente daqueles outros teóricos, não há aqui uma obra ou duas centrais. Há uma diversidade de ideias. Então, vamos nos concentrar nisso. Nos concentrando nisso, sempre que ouvir falar de Immanuel Kant, lembre do racionalismo. Nós estamos lidando com ideias construídas por homens pautando a modernidade, pautando o Estado de Direito. O direito deve ser racional, impessoal, lógico internamente. E o que garante isso em termos humanos? Que ele seja voltado para as pessoas. E garante isso serão os imperativos categóricos. Temos aí uma citação que espelha isso. Haja sempre em conformidade com o princípio subjetivo, tal que ele deva ao mesmo tempo transformar-se em lei universal. Volta para mim. Pensa, neto aluno. Se eu dissesse, é preciso que todos amem, eu posso tornar isso universal? Posso presumir isso universal? Lembre, é idealismo filosófico ainda. Então, sim, é possível. Agora, que todos matem quem incomoda. Talvez não sobre ninguém. Então, o segundo exemplo não seria nunca um bom imperativo categórico. Quando você lê Era dos Direitos, Norberto Bobbio, observando nossa aula sobre teoria dos direitos humanos, você poderá perceber, né, aluno, o peso, então, que a proposta de Immanuel Kant tem sobre as declarações de direitos. Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa, Declaração Universal de Direitos Humanos das Nações Unidas, entre tantas outras. Todos estão procurando imperativos categóricos. Quais são aquelas condições de convivência internacional que eu posso expandir sem estar suprimindo o interesse de alguém? Vamos continuar com Kant mais um pouco. Na tela. O direito, para Kant, realiza a liberdade civil. A normatização, como expressão de uma racionalidade, sistematiza direitos, garantias, conquistas coletivas. Leis naturais constituem o direito público. Por quê? Porque são leis presumidas do estado de natureza. Lembre que estamos sempre lidando com uma perspectiva idealista aqui. A posse, por natureza, é provisória. Toda posse, toda propriedade precisa ir além dessa posse. Precisa da legitimação estatal. A autoridade superior torna permanente a posse, constituindo a propriedade. A propriedade já havia no estado de natureza em Locke. Aqui, ela apenas vem da formalização estatal. O contrato originário não constitui a sociedade de modo algum. Ele esclarece isso, que Rousseau não deixa tão claro, Hobbes não deixa claro, Locke não deixa claro. É uma explicação no plano das ideias, de como deve ser, não de como é, a sociedade. Toda a dualidade, estado de natureza, estado de sociedade, é então uma explicação, por metáforas, de como deve ser. Volta para mim. É assim, né, aluno, que funciona o idealismo político. O idealismo político se contrapõe ao que veremos em outra aula, no materialismo histórico, como uma construção que parte das relações de produção. Aqui nós temos muitos pressupostos, muitos aspectos presumidos. Você pode perceber que alguns autores ficaram de fora. Isso foi intencional. Nós não temos Descartes, ele importa mais para a filosofia do direito abordar. Nós não temos Marx, estamos com uma aula própria toda para ele. Lidando com uma política contemporânea, é muito comum aparecerem ideias sobre o Estado de Max Weber, temos uma aula específica sobre ele. O fundamental é compreender sistematicamente o que é mais comum no curso de Direito. Bons estudos para você.